Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, a segunda edição nessa quarta-feira, 10 de janeiro. Tô aqui novamente nesse terceiro conteúdo do dia para a gente poder seguir falando a respeito do noticiário botafoguense. Mais especificamente, a respeito do ataque do Botafogo, que segundo o GE, já que a diretoria do Botafogo não conseguiu um entendimento com o Diego Costa, vai apostar na garotada, Matheus Nascimento, Janderson e Valentim. 3 atletas mais jovens que ainda não se provaram como alternativa a Tiquinho Soares, que é titular absoluto do Botafogo nesse momento. Vamos trocar uma ideia sobre isso. É uma questão muito importante, movimentou a torcida nessa quarta-feira e eu vou passar aqui a minha visão sobre o assunto. Quero saber a sua também, deixe o seu comentário por gentileza. Peço também, por gentileza, que você deixe o seu like, sempre muito importante, você sabe disso. O YouTube funciona dessa maneira, você deixa o like, mais botafoguenses ficam conhecendo o canal e dessa maneira a gente pode seguir crescendo. Estamos em busca dos 38 mil inscritos, quase chegando lá, faltam 250 inscritos para a gente poder bater essa marca. Se inscreva, portanto, nos ajude a bater essa meta tão importante. Dito isso, Fogão, passado esse recadinho inicial, vamos começar trazendo aqui algumas questões a respeito de Matheus Nascimento, Janderson e Valentim. Sobre esse último, é o que eu tenho mais curiosidade de ver atuar. Afinal de contas, ele não teve oportunidade ainda de vestir a nossa camisa. Jogou na segundona uruguaia, veio ao Brasil, ficou treinando, mas a oportunidade nunca chegou. No Campeonato Carioca, claro, a gente pode imaginar que o Valentim venha a começar alguma partida. É de se esperar que isso aconteça. Então tem essa curiosidade para saber se dá para contar ou não com o atacante uruguaio. Sobre Janderson e Matheus Nascimento, aí a coisa muda de figura. Falando primeiro sobre Janderson, sabe quantas partidas o atacante teve no Campeonato Brasileiro de 2023? Foram 18 aparições. Em 2 ocasiões ele começou jogando. Ou seja, na maioria dos casos, Janderson entrou durante um confronto. Atuou, portanto, poucos minutos, na média 24 minutos, nessas 18 partidas, na média, tá? Sabe quantos gols o Janderson fez? Um golzinho. E claro, a gente lembra também aquele gol perdido contra o São Paulo. Ao mesmo tempo, para não pegar só o lado negativo, lembro da belíssima partida que ele teve contra o Internacional, entrou muito bem naquele confronto. Mas ainda assim, um centroavante com um gol marcado em todas essas oportunidades que ele teve de entrar e vestir a camisa do Botafogo. A respeito de Matheus Nascimento, a situação ainda é mais problemática, digamos assim. Todo mundo sabe que a transição do Matheus não foi bem conduzida. Mas nesse período de Botafogo, ele já teve a oportunidade em 3 anos distintos de aparecer no Campeonato Brasileiro em 39 oportunidades. A maioria dos casos também entrando no banco de reservas. Isso é importante ficar claro. Mas sabe quantos gols Matheus Nascimento fez nessas 39 aparições? Um mísero gol no Campeonato Brasileiro. Só em termos comparativos, Tiquinho Soares, juntando 2022 com 2023, sempre lembrando que Tiquinho Soares chegou no meio de 2022, ele já fez 23 gols em Campeonato Brasileiro. Fora as assistências, fora as construções de jogada, fora todo o trabalho que Tiquinho Soares realiza, taticamente, na fase ofensiva do Botafogo. É um jogador que traz peso ao nosso comando de ataque. E não só peso, respeito por parte dos adversários. A verdade é essa. Quando você para pensar em Matheus Nascimento substituindo Tiquinho Soares, a gente não consegue sentir a mesma coisa. Os números apontam isso e até hoje, Matheus Nascimento, quando teve a oportunidade de vestir a camisa do Botafogo, não mostrou aquela intensidade esperada de um atleta jovem que precisa se provar, que tem que querer se provar. Só em termos comparativos, pega a maneira como o Janderson se comportava quando tinha a chance de entrar na equipe. A intensidade, a vontade de disputar cada jogada. Não estou dizendo que é um jogador, um primor técnico, não é isso, não é esse o caso, inclusive. Não faria sentido eu falar isso aqui. Mas só em termos de intensidade, vontade, dedicação dentro de uma partida,
o Janderson já entrou querendo muito mais do que o Matheus. No Campeonato Carioca, esses 3 jogadores podem arrebentar. Pode fazer hat-trick contra o Boa Vista, contra o Sampaio Corrêa aqui do Rio de Janeiro, contra o Madureira. Pode jogar pra caramba. Mas em hipótese alguma, isso significa dizer que estão prontos para desafios maiores. Janderson e Matheus, definitivamente até aqui, não mostraram que estão nessa condição. O Valentim, não posso falar nada e, repito, tenho curiosidade de ver esse atleta atuar. Sabe qual seria o meu grande desejo para o comando de ataque do Botafogo? Que a gente pudesse ter Tiquinho Soares, Valentim e um novo centroavante. Um cara que pudesse chegar numa idade bacana ali, seus 27 anos de repente, para a gente poder ter um cara de 32, um cara de 27 e um jogador em desenvolvimento. Matheus Nascimento e Janderson poderiam muito bem ser emprestados. O objetivo não é fazer com que eles possam se desenvolver. Isso pode acontecer, mas não precisa ser no Botafogo. Pode ser numa outra equipe. O JP Galvão não vai para a Inter de Limeira disputar o Campeonato Paulista, que é um campeonato que é muito acirrado, é o campeonato estadual mais forte do país. JP Galvão vai estar lá. Por que o Janderson não poderia ir para um Guarani da vida, que estava interessado no Chay, contratou o Chay? Você não poderia tentar fazer um bem bolado? Ó, beleza, eu te empresto o Chay, mas tem que levar o Janderson também. Quantas e quantas vezes fizeram isso com o Botafogo? O Matheus Nascimento não poderia também jogar numa outra equipe durante o período de campeonato estadual? Não faria bem para o jogador ter que disputar um lugar ao sol num outro time emprestado momentaneamente? Ah, mas o Matheus Nascimento, se for emprestado para um time pequeno, ele vai desvalorizar. Valorizar é que não está acontecendo agora. Porque para valorizar, tem que jogar. E não só entrar em campo, tem que jogar bem. O que faz tempo não acontece com o Matheus Nascimento. Foram raras as vezes que a gente viu o Matheus produzir melhor. E normalmente no Campeonato Carioca. É por isso que eu digo, ir muito bem no Campeonato Carioca não é determinante para nada. É um indício, mas você tem que comprovar num nível acima. Sabe o que me incomoda em toda essa história? A repetição de um padrão. Se você pegar em 2022, o Botafogo teve Herisson e Matheus Nascimento no começo de 2022. E a diretoria do Botafogo decidiu que iria apenas com eles para o Campeonato Brasileiro. O Herisson até conseguiu fazer uns golzinhos e tal, mas o Matheus Nascimento em nada contribuiu. Em absolutamente nada. Tanto é que no meio do ano, a diretoria do Botafogo falou, tem que reforçar mais, tem que trazer um centroavante diferente. E foi aí que chegou Tiquinho Soares. Um belo investimento do Botafogo. 1,5 milhão de euros. Molezinha para um centroavante da qualidade do Tiquinho. E fez uma baita diferença, verdade seja dita. Depois da estreia do Tiquinho Soares contra o Fortaleza, o Botafogo fez uma campanha de G4 naquela ocasião. Antes disso, estava bem complicado. Estava realmente complicado. Vem 2023 e a diretoria do Botafogo decide. Vamos com o Tiquinho e com a garotada. Beleza. Fazia sentido até naquele momento. Muito embora a gente tenha falado, olha, mas ir apenas com o Tiquinho para a sequência do ano, aí é complicado. E foi o que aconteceu. Só na segunda janela, em agosto, a diretoria trouxe Diego Costa. Muito por conta da lesão do Tiquinho Soares. Muito por conta disso. 2022 e 2023, nós tivemos um certo padrão ali. Deixa para contratar um centroavante mais cascudo, com mais cancha, no meio do ano. A primeira metade do ano, você vai com os moleques mesmo, vai com os meninos. Vem agora 2024. E, novamente, a gente está indo por esse caminho. A diretoria do Botafogo até pensou na manutenção do Diego Costa, mas não conseguiu e daí desistiu. Se surgir uma oportunidade de mercado, um fora da curva, aí a gente vai fazer um investimento. Aí a gente traz esse jogador. Por hora, vamos com os garotos. Eu não me incomodaria com essa história de ir com os meninos caso eles estivessem jogando muito bem antes. Caso a gente enxergasse um grande potencial em todos eles. Em todos eles. Mas não é esse o caso até aqui. Definitivamente. A gente vai ter a pré-Libertadores nesse começo de 2024. É
etapa da competição fundamental pra gente. O Botafogo não pode nem pensar em ficar fora da fase de grupos da Libertadores. Nem pensar. Já pensou? Tiquinho Soares precisa se ausentar por qualquer motivo? Lesionou. Tomou um cartão vermelho no primeiro confronto e vai ficar fora do outro jogo. Partida decisiva. E a gente vai colocar todas as nossas fichas em garotos que ainda não se provaram? É esse mesmo planejamento da diretoria? É completamente temerário. É temerário. E apontar isso não é desespero, nada disso. É porque a gente já viu esse filme. Nós já vimos esse filme. Vitor, mas as outras grandes equipes do futebol brasileiro, praticamente todas, não têm um segundo atacante ali para revezar com o principal, que é do mesmo nível. Não precisa ser exatamente um outro Tiquinho Soares. Precisa ser alguém que traz peso para o nosso ataque. Que o defensor vai olhar e falar assim, pô, meu irmão, marcar esse cara aqui vai ser enjoado, vai ser complicado. E não é isso que a gente olha, que a gente espera, inclusive, quando a gente fala de Janderson e Matheus. Ou mesmo Valentim. É um desconhecido aqui no Brasil. Tomara que mostre um nível assim sensacional. Tomara. Só estranho ele não ter tido uma mísera chance em 2023. Eu só estranho isso. Mas tenho muita curiosidade de vê-lo atuar, para saber o que a gente pode esperar. A diretoria do Botafogo tá arriscando. E eu espero não pague caro por essa aposta. De verdade. Espero muito que não pague caro, porque o risco vai ser alto. A verdade é essa. O risco vai ser alto. E é uma história já contada. Eu vejo o futuro repetir o passado. Enfim, Fogão, quero saber a sua opinião sobre isso. Deixe seu comentário aqui embaixo, muito importante a sua participação aqui no canal. No mais, tamo junto. Amanhã eu tô de volta, beleza? Um grande abraço e até a próxima.